Hora de conversar com Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Os Estados Unidos tiveram mais um fim de semana de protestos contra o racismo e a violência policial. O Barão, eu vi imagens de um desses protestos, não sei em que estado aconteceu, mas acho que foi num estado lá do sul dos Estados Unidos, dos caras desfilando pelas ruas, carregando fuzil, máscaras, mas não a máscara de isolamento, aquela máscara que caracteriza grupos paramilitares. Tá muito tensa a coisa por aí, hein, Barão? Bom dia. Muito, Megali. Bom dia para você, para Sheila, para Carlinha, todo mundo no Brasil. Esse final de semana, infelizmente, o bicho pegou. Estou falando infelizmente porque tivemos uma grande quantidade de feridos e até uma morte. A gente está acompanhando a evolução aqui nos Estados Unidos, todo mundo se lembra, né? Desde o caso de George Floyd, quando tivemos a explosão de manifestações aqui no país, até fora aqui dos Estados Unidos, envolvendo desejos aqui da população americana em especial, para quem tivesse uma igualdade, principalmente na ação policial contra os negros. Nesse final de semana, a gente teve um aumento das manifestações por aqui, e como você falou, Megali, em alguns lugares, manifestações mais violentas. Isso por causa de dois motivos. A gente teve a volta das manifestações, justamente depois da morte de um ativista muito famoso aqui nos Estados Unidos, ativista dos direitos humanos chamado John Lewis. Ele morreu, já estava velhinho, morreu. Então as pessoas foram para a rua relembrar a história dele. E por outro lado, a gente teve também um aumento das manifestações em alguns estados, onde o presidente Donald Trump determinou que tropas federais entrem nesses estados, mesmo sem pedidos do prefeito, do governador local. Bom, nesse final de semana, 45 manifestantes foram presos, policiais ficaram feridos em diferentes partes do país, e o caso mais grave foi em Austin, no Texas. Uma pessoa foi morta quando vários tiros foram disparados em meio a um protesto. De acordo com a polícia de Austin, ainda não se sabe de onde partiu o tiro que matou esse manifestante que estava ali empurrando a cadeira de rodas da namorada dele, da esposa dele. Ou seja, uma situação que ele não estava brigando, ele não estava no meio de uma discussão específica, não. Teve um tiroteio, e aí é o ponto que você falou, Megali. Essa imagem foram manifestantes negros que estavam muito armados, aparecendo justamente nesse espaço. Resumindo, a gente está vendo um recrudescimento das manifestações por aqui, um aumento das manifestações, e com essa briga específica envolvendo política, com o presidente Donald Trump mandando tropas federais em estados onde os governadores não estão pedindo a presença de tropas federais. Isso está gerando, inclusive, confusão aqui em Nova York, onde também, nesse fim de semana, foram realizadas manifestações, só que pacíficas. Agora, é assustador, né, Barão? Essas pessoas têm o direito de andar com fuzis no estado da Louisiana. Aliás, a segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, ela foi criada para garantir o direito a você criar milícias armadas. Quando a gente fala de milícias armadas aqui, não estamos falando das milícias que vendem gatonete, bujão de gás aqui no Brasil. São grupos que se organizam para ou proteger a vizinhança, ou para proteger a comunidade de uma maneira geral. E no coração da regra que permite o americano andar armado, tá a proteção contra a tirania do Estado. A arma também serve para proteger sua casa, sua família, mas a segunda emenda foi criada para isso, para que o cidadão se proteja contra eventuais governos tirânicos. É até uma ideia nobre, né, da autoproteção do cidadão individual contra a tirania do Estado. Só que tirania é um conceito altamente subjetivo. Se você perguntar para aquele grupo que estava desfilando o que ele pensa do ocupante da Casa Branca, ele vai dizer que é um tirano, o que, portanto, justificaria uma ação armada contra esse governo. Se um outro grupo se juntar e tiver um entendimento contrário ao desse primeiro grupo, não, tiranos são eles, que não aceitam o desejo democrático do americano, que de acordo com as regras da eleição colocou ali um candidato tal e nós temos um presidente tal, de acordo com todas as premissas democráticas e constitucionais. Nós teremos dois grupos discordando mutuamente, fortemente armados, e os dois se dizendo defensores da democracia e antitirânicos. E aí teremos um cenário que, entre aspas, justificaria uma guerra civil. É um barril de pólvora, hein, Barão? Megali, tem um exemplo muito claro disso, que não tem armas, mas mostra como está, mais uma vez, dividido aqui o país. Na frente da Trump Tower, que você conhece tão bem ali, com lojas muito chiques, muito elegantes, que a Sheila e a Carla
adoram fazer compras, né? Eles botaram a frase na rua chamada Black Lives Matter, que foi o tema aqui das campanhas, manifestações, vidas negras importam, foi pintado. Foi uma provocação do prefeito aqui de Nova York, pintar bem em frente à casa do Trump, a empresa do Trump, o prédio do Trump, isso. Então ele foi lá e pintou. O que está acontecendo, Megali? Pela quinta vez nesse final de semana, neste domingo, foram lá e jogaram tinta em cima dessa pintura no asfalto. Isso está acontecendo com muita frequência por aqui. Aí tem que ir lá à prefeitura, tira a tinta que está em cima dessa massa que foi colocada ali. Eu vi no dia, estava ali no dia que foi pintado. Ou seja, a gente está num clima eleitoral muito pesado aqui nos Estados Unidos e isso acaba se refletindo no meio de uma manifestação também com feridos e mortos. O Barão mandou um prédio do Trump. Rapaz, às vezes dá uma escapada. Né? Tá aclimatado, hein, Barão? Ai, como é que é em português mesmo a palavra? Como é que você fala em português Prédio. mesmo? Building. Bom, a eleição tá chegando, Barão. Como é que estão os números? Os números, Megali, nesse momento estão melhores para... Sabe que eu estava entrevistando uma professora, ela estava brincando sobre isso outro dia, né? Uma professora americana com sotaque, fala super bem o português. Mas faltam 100 dias para a eleição e a gente está acompanhando nesse momento uma corrida cada vez mais próxima da Casa Branca, da disputa Casa Branca, né? Com um detalhe que a gente não está tendo comício, não está tendo discussões nas ruas, como tivemos em anos anteriores por causa da pandemia. As discussões são todas virtuais nesse momento, né? Além de comerciais que são feitos na televisão. Então, neste momento, 3 estados, que são os estados que estão pendendo para o lado do atual adversário do Trump, o Joe Biden, candidato democrata, na última eleição, favoreceram o presidente americano. Então, 3 estados específicos, na Flórida, Biden tem 51%, 46% para Trump. No Arizona, a diferença é de 4 pontos, 49 para o Biden, 45 para o Trump. E, finalmente, Michigan, onde o ex-vice-presidente do Obama abriu uma vantagem maior, 52% dos eleitores escolhem o Biden, 40% o Trump. A gente já falou sobre isso outras vezes por aqui, Megali, as pesquisas estão muito distantes, a gente sabe que da última vez todas apontavam que o Trump perderia e ele ganhou, né? Mas de qualquer forma é sempre um cenário para a gente acompanhar nesse momento que a popularidade do presidente americano não vem muito bem. Eduardo Barão, direto de Nova York. Às 11 horas da manhã tem Band News Station com Eduardo Barão e Carla Bigato. Beijo, boa semana, Barão. Valeu, Megali. Tchau, Calinha. Sheila. Mas no nosso caso, o time grande não cai, não, Megali. Falou, até mais. Bom trabalho pra você.